tarde a todos. Nessa comemoração dos 70 anos do Sinduscom Bahia, é uma satisfação muito grande estar realizando esse seminário de tecnologia e inovação. Então, a primeira coisa é agradecer a vocês todos pela presença aqui hoje, agradecer aos nossos patrocinadores pelo prestígio que prestaram ao evento, pela sua viabilização, e a toda a equipe que ajudou na montagem desse empreendimento, na sua estruturação. Gostaria de agradecer também aos nossos palestrantes, em primeiro lugar, ao nosso professor Biraci aqui, pela sua presença, para tratar de um tema que é muito fundamental na engenharia, na construção, a questão da produtividade, o dever de casa e o dever de classe que a gente tem que fazer o tempo todo nas nossas obras, que é buscar a produtividade dos nossos empreendimentos. Então, como já estamos um pouquinho avançados no horário, eu não vou tomar mais o seu tempo, eu já vou pedir ao professor Biraci para iniciar a apresentação dele, e no encerramento da fala do professor Biraci a gente faz o debate, as questões, as perguntas poderão ser apresentadas, e na sequência então o nosso amigo André vai fazer a apresentação dele e também ao final a gente faz o debate, tá bom? Então obrigado a todos, professor Biraci. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma grande honra para mim estar aqui no evento de 70 anos do Sinduscom, né, aqui da Bahia. Eu sou um fã dessas instituições, né, que muito bem representam a construção, né, o Sinduscom, o CEBIC, e uma entidade, né, além da importância da entidade de uma maneira geral, né, tem um carinho aí especial aqui por Salvador, né, uma entidade super bacana, que a gente interage já há muitos anos, estava discutindo uns trabalhos que foram feitos ainda no século passado, né, de estudo de perdas de materiais, enfim. Então é um prazer, é uma honra primeiro estar aqui nesse evento dos 70 anos, espero daqui a 35 também completar os meus 70, né, não de idade infelizmente, mas de engenharia, né. E o outro lado é o lado do prazer, né, de estar. Esse é meu primeiro evento presencial, né, eu sempre atuei bastante, né, e aí com essa pandemia, né, e uma facilidade do online, né, então tinha facilidade, mas tem aquela coisa, a falta, né, dessa interação, de encostar, conhecer a pessoa. Eu estava no intervalo, encontrei uma pessoa que falou: "Oba, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, quem que será que é, né?" Nós conversamos a semana passada online, né? Então você começa a misturar o que são as pessoas que você encontrou, né, presencialmente, já deu a mão, né, até com uma imagem, né, que você vê. Então muito legal essa volta, e aí o prazer de essa primeira volta ser em Salvador, né, que além de toda essa interação técnica que eu estava comentando, tem um lado dessa cidade, né, que me parece sempre muito interessante, uma cidade complexa, rica, né, e sempre acolhedora, né. Então, grande prazer e uma grande honra estar aqui, e vou discutir o tema, né, a produtividade na construção, né, o nome que a gente definiu é como melhorar a produtividade na construção. Eu vou tomar a liberdade de ficar em pé, não consigo me conter aqui, vou ficar do lado para não atrapalhar, procurar não atrapalhar vocês. Mas o grande tema, como melhorar a produtividade na construção, deixa eu só me integrar aqui. E eu vou contar um pouco de uma história pessoal, em lugar de ficar falando só conceitualmente sobre o tema, né? Eu adoraria também, né, ter o meu lado acadêmico, enfim, mas vou tentar tratar com exemplos e coisas que a gente vivenciou, grandes diretrizes ou respostas à pergunta de como melhorar a produtividade. Começando até pela minha história ligada à produtividade, bom, eu sou engenheiro civil, eu tive um doutorado sobre produtividade nos Estados Unidos, produtividade na construção. Tenho duas empresas, né? Uma é a Produtime, né? E não Produtime, embora os dois nomes caibam, né, para o objetivo, ela vem de time da produtividade. Mas Produtime ou Produtime, né, desde que eu dei o nome à empresa, a primeira pessoa que chegou e leu falou: "Nossa, que nome legal, Produtime." Eu falei: "Não, mas não é Produtime, né?" 95% das pessoas a chamam de Produtime, né? Fiquem à vontade.
E a Indicom, que vem de indicadores para construção, isso denota um jeito, não é o único, mas é um jeito que a gente gosta de usar para abordar a produtividade, que é tratá-la com indicadores. Então a gente tem muito de numérico, pragmático, né? Claro que tem os dogmas, são sempre importantes, mas para mim os dogmas valem produtividade quando eles acontecem. Então tem um quê pragmático que o nome das empresas até denota. Quem gostar do assunto, tem alguns livros aí, em particular um deles, o de como aumentar a eficiência da mão de obra, um livro já não é novo, já é antigo, mas que tem conceitos, aí, esses conceitos metodológicos, enfim, que acho que podem ajudar a montar um programa de melhoria da produtividade. As duas empresas, né, então a Produtime, a Indicom, enfim, a gente olha a produtividade, né, eu tenho um nascedouro que é na construção de edifícios, esse é o meu berço, né, em que eu me sinto mais acolhido, mas a coisa vale, seja para construções menores, né, edificações, mas coisas menores, né, e vale também para as obras de infraestrutura. A gente tem atuado bastante nessa área. Eu tenho alguns clientes, desde os edifícios, né, aquele grande foco, mas também infraestrutura, transmissão de energia, associações, aí desde sim, trabalhos com o Sinduscons e com a CEPIC, enfim, Secov, mas trabalho com associações de fabricantes de materiais, trabalhos com fornecedores de materiais, sempre numa linha de tentar trazer ao fornecedor de material um conhecimento que favoreça a sua interação com o cliente que a gente conhece, que é o construtor, sempre na linha de um ganha-ganha, claro, né? E financiamento, vou fazer uma leitura bem específica, eu sou responsável pelo aprimoramento do SINAP da Caixa. Então, há mais de 10 anos, eu sou o coordenador técnico do trabalho de refazimento, revisões, melhorias do sistema de custos, né, da Caixa, né, a parte física de composições unitárias, que eu acho que cada vez mais se torna uma coisa universal, porque ele é aberto, ele é gratuito e, claro, tirando a modéstia de lado, ele é muito bom, não porque eu trabalhe nele, mas por todo o investimento que existe, levantamento em centenas de obras, dados que vão sendo revisados, interação com os usuários, enfim, a Caixa tem um papel interessante. Então, é um trabalho de produtividade. Por que produtividade? Porque quando eu falo em custo direto de obra, composição de custo direto, eu tenho ali, além do preço unitário dos insumos, vou tirar isso do lado, aí eu tenho uso de mão de obra, produtividade da mão de obra, uso de materiais, consumo unitário de materiais, que é produtividade do uso de materiais, idem para os equipamentos, né? E daqui a pouco eu vou falar como é que isso tudo se integra. Só para exemplificar onde a gente tem usado os conceitos de produtividade na construção, umas obras aí, talvez mais emblemáticas, enfim, a Vila dos Atletas no Rio, que a gente fez durante 2 anos uma programação, né, o planejamento da obra, desde entender como executar, até processo construtivo, como organizar as pessoas, enfim. A obra do Matarazzo é uma outra obra bacana de São Paulo, uma obra, uma obra que tem, uma obra tombada, enfim, e que está se usando aquela grande área para construções novas e revitalizações. Construções do tipo, né, Minha Casa Minha Vida, continuo usando essa sigla, né, difícil escapar dela, construções de uma classe de renda mais baixa. O Parque talvez seja uma das 2 ou 3 maiores obras de edificações de São Paulo, a obra da direita, um hotel grande numa área nobre de São Paulo, uma obra mista, enfim, e as obras fora das edificações, lá à direita, né? Fornecedores de materiais, Supermix, Engemix, ArcelorMittal, né? Grandes obras do tipo Aeroporto de São Paulo, obra da Petrobras, movimento de terra, obras de infraestrutura, água, esgoto, aterro, fábricas. A gente tem invertido aquilo que no começo a gente usava, metodologias que vinham da indústria seriada para aplicar na construção. Hoje a gente tem usado a mesma metodologia da qual eu vou estar falando para a construção, para dar apoio à melhoria da produtividade em fábricas, né? Então, o tal do modelo dos fatores, infelizmente não vou ter tempo para discorrer sobre ele,
é uma coisa que tem esse caráter pragmático que eu estava falando, que trabalha com indicadores e com o qual a gente tem tomado decisões para melhorar a atuação de uma fábrica, por exemplo, de componentes para construção. Pergunta da palestra: como melhorar a produtividade na construção? Sempre que eu abro com essa pergunta, o seguinte slide é o seguinte: mas o que é produtividade? Se eu quero melhorar a produtividade, passo, essencial, inicial, definir o que é produtividade. De uma maneira bastante simplista, vou dizer que produtividade é a relação entre o esforço que eu faço e o resultado que eu obtenho. Claro, não preciso nem perguntar, todos nós queremos fazer menos esforço para ter o mesmo resultado. Ou, com o mesmo esforço, ter um resultado maior. Essa é a ideia básica por trás da produtividade. Um desenho também bastante básico sobre isso, a velha ideia da alavanca. Meu objetivo é levantar 100 quilos a uma certa altura. Dependendo do braço de alavanca que eu tiver, se eu tiver uma distância de 1 metro, eu vou sentir um esforço muito maior do que se eu tiver uma alavanca de 2 metros. Então, melhorar a produtividade, também bem grosseiramente, significa achar os caminhos para que eu faça menos esforço para conseguir o mesmo resultado. Olhando de uma maneira mais profissional, e ligado à construção, eu tenho na ideia de um empreendimento de construção, ele começa do lado esquerdo com o esforço da sociedade. A sociedade tem riqueza, que quer transformar do outro lado em obras, que quer que vire benefícios para a sociedade. Então a gente pode lidar, e faz isso de vez em quando, com umas redes de indicadores, que começam com essa grande relação de um extremo ao outro. Eu passei a informação diferente. Tem uma outra, essa informação de baixo, agora eu não vou deixar de colocá-la. Tem uns números que criticam a produtividade da construção brasileira comparada a outros países, que tem um olhar mais ou menos extremo dessa maneira, mas que tem alguns truques no meio que nos fazem de vez em quando interpretar mal. O que eu fiz ali? Eu peguei o PIB per capita, e o transformei em quanto de riqueza eu gero a cada 100 horas trabalhadas, ou quantas horas eu preciso trabalhar para gerar uma riqueza que vale $100. E aí a gente no Brasil, realmente isso é uma verdade, pior do que os outros países. A gente faz 8 vezes mais força que os Estados Unidos, gasto 8 vezes mais horas para conseguir a mesma riqueza que o americano consegue. Quando a gente vai para a construção, esse tipo de raciocínio ele tem um percalço, um problema interno, que é, quando eu faço 1 metro quadrado de construção, eu vendo por um valor aqui, e certamente eu vendo por 3 vezes mais em outro país. Isso deturpa essa comparação. Estou dizendo isso para também rapidamente dizer o seguinte: a produtividade da construção no Brasil é tão boa quanto a produtividade da construção de países desenvolvidos quando eu estou desenvolvendo a mesma atividade. Não vale comparar um processo todo pré-fabricado, um processo todo manual. Agora, quando eu pego o carpinteiro americano para fazer formas lá nos Estados Unidos, ele gasta os mesmos homem-hora por metro quadrado que o carpinteiro brasileiro. Então a gente tem um caminho bom, a gente tem uma produtividade. Nosso operário não é ruim, ele é um operário como outro operário, e a gente tem experiência de levantamento de dados, como um operário americano, como um operário inglês, como um operário australiano, enfim. Então o grande problema é gestão. Acho que o problema somos nós e não os nossos operários. E aí já vou correr aqui para um indicador, que eu vou fugir disso aqui, vou entrar aqui. Um indicador de produtividade é quanto eu gasto por metro quadrado, o esforço no numerador e resultado, um metro quadrado construído no denominador. Isso certamente nos sensibiliza até enquanto incorporadores, e principalmente enquanto construtores. E esse indicador ele pode ser quebrado em vários outros. Para eu conseguir R$1 por metro quadrado interessante, eu preciso ter R$1 por
quantidade de material interessante. A gente está hoje passando por um problema de aumento de custo de material. É claro que uma coisa é a negociação e a outra são ações para melhorar essa produtividade. Como gastar menos por metro cúbico de concreto que eu recebo, por metro cúbico de argamassa, por quilo de armadura. Então tem uma discussão desse tipo. E a outra, onde eu vou estar focando mais a nossa discussão, que é aquela produtividade física. Quantos homem-hora eu gasto por metro quadrado de alvenaria? Quantos litros de argamassa eu gasto para fazer esse mesmo metro quadrado de alvenaria? Ou hora de equipamento. Variam esses indicadores, né? Porque o que eu preciso... Tem tantos construtores aqui, será que alguém não sabe me falar quantos homem-hora gasta por metro quadrado de alvenaria? Né? Eu diria o seguinte, se eu perguntar e vocês me derem quanto gasta em homem-hora por metro quadrado de alvenaria, se vocês me derem uma resposta, eu posso dizer que ela está certa ou eu posso dizer que ela está errada. Né? Por que isso? Porque a produtividade varia muito. Um exemplo bem real, trabalho com o Sinduscon São Paulo, né, com quem a gente tem uma interação muito bacana. Antes da pandemia, né, eu ia falar foi agora há pouco, né, porque sempre eu perco os 2 anos da pandemia, assim, mas um pouco antes da pandemia a gente concluiu um trabalho, eram 16 construtoras de São Paulo, da Grande São Paulo, 16 dentre as 25 melhores de São Paulo, então todas boas consultoras, e a gente foi estudar a produtividade da mão de obra na execução da estrutura de concreto armado só em andar tipo. Não estou misturando caixa d'água, um pedacinho da estrutura de uma parede de diafragma, andar tipo. Olha o que a gente encontrou de resultado, de 6 a 19 homem-hora por metro cúbico. Não estamos falando de 5%, 10% a mais, 10% a menos. Essa é aquela negociação final. Falou de 3 vezes, né? Como você colocou. E aí fala, não, essa de 19 é uma tranqueira. Não é. Né? E a de 6 é a melhor de todas. Né? Ela pode ser muito boa, mas não necessariamente por ter tido 6, ela é a melhor. Aí eu diria, não podemos pensar em melhorar a produtividade se eu não sei explicar por que é 6, por que é 19. Porque aí eu estou no mundo inteiro, né? Qualquer coisa vale. Né? E olha, eu vou fazer uma crítica agora a nós, lá, os paulistanos até. São Paulo contrata mão de obra para estrutura, usa muito subempreiteiro e tem um valor que paga por metro cúbico de estrutura. Né, para o cara, o empreiteiro, fazer forma, armação e concretagem. Acreditem ou não, o valor é muito parecido. Né, a gente já fez algumas vezes esse tipo de... Perguntei, quanto você paga? R$600 metro cúbico. Quanto você paga? 630. Tá pagando muito, hein? Quanto você paga? 595, tá melhor. 595, 600, 630, é tudo 600. Quando a gente tem um cenário de 6 a 19. Você me pergunta, como é que isso é possível? Eu tenho algumas... um achismo com essa coisa, mas eu diria, não é possível. Tem que... Né, problemas acontecem que acabam fechando a equação, mas a gente está longe de otimizar. Por que a produtividade varia? Por 3 grandes, mas únicos motivos enquanto classe de motivos. Um deles, projeto do produto. Né? Uma coisa é fazer um projeto estável, que obedece às regras de desempenho, etc. Né? A outra coisa é fazer um projeto construtível. Uma coisa não é inimiga da outra. Né? Mas eu tenho que ter uma meta, estavam conversando até na hora do almoço, para os projetistas, arquitetos, engenheiros de estrutura, engenheiros da área de sistemas prediais, etc., para eles fazerem projetos que, além de serem bons na sua disciplina, sejam também igualmente melhoradores da produtividade. Outro fator, o processo. Né? Não preciso ir muito longe para exemplificar. Eu prefiro fazer uma concretagem com carrinho de mão levando concreto ou bombeando concreto para as vigas e lajes. Processo é super importante. E tem ainda uma gestão, organização do trabalho. Vira e mexe, a gente quer se desafiar com a produtividade só no terceiro desses aspectos.
Chegou lá no final, Cristóvão, tem que melhorar a produtividade lá da obra. Pô, já foi projeto, já foi processo e sobra ali aquilo que, no fundo, é o mais complexo. A hora que eu estou lá no canteiro, como é que eu vou gerenciar, enfim. Mas são 3, e para dar um número para vocês, cada um deles é responsável por 1/3 daquela grande variação que a gente citou. Claro, tem casos que um é muito maior que o outro, mas grosseiramente, vamos melhorar a produtividade da minha empresa? Vamos. Vamos ver se nessas 3 áreas, porque cada uma delas me ajuda a melhorar 1/3 da produtividade. Ah, só deu para trabalhar na obra, que ótimo. 1/3 da obra, vocês vão ver o número, já é bastante importante, né? Opa, desculpa. Contra-exemplo, só para reforçar o que era o exemplo. Contra-exemplo, essa casa, um empreendimento que a gente deu apoio em Belém, é real, para a classe de renda baixa. Não vou entrar no mérito se eu gosto desse projeto, se ele é bom arquitetonicamente ou não, se ele é esteticamente agradável ou não, mas não dá para imaginar que esse é o projeto que eu fiz para custar pouco o metro quadrado e eu conseguir ter essa vantagem de produtividade, né? Eu posso querer fazer, posso ter um monte de razões para fazer aquele projeto. Não que ele foi feito para melhorar a produtividade. O segundo exemplo, né? Vou descarregar tijolo na mão, né? Imagina o que entra de hora em hora, cansado de exemplos, né? Ele fez um trabalho com a Incol, a primeira coisa que a gente atacou, né? Estava desenvolvendo o processo de alvenaria estrutural, foi essa movimentação dos blocos. Isso teve um significado tremendo em economia. E o terceiro desenho é a organização do trabalho, ou a desorganização do trabalho. Comprei o melhor concreto, autoadensável, etc., não chegou, né? Então, e aí o produto podia ser ótimo, o processo bem escolhido, mas a gestão da organização do trabalho não está a melhor possível, né? Como é que a gente vai melhorar a produtividade? Bom, eu vou aqui passar por exemplos, né? Alguns mais estreitos, outros mais largos, tentando, com casos reais que a gente vivenciou, mostrar caminhos que a gente já percorreu. Um deles, né, a gente estava falando, né, do Sinduscom enquanto uma entidade congregadora aí, né, de pessoas, né, a gente, aquele trabalho do Sinduscom, a gente só não quis só saber se era 6 ou 19, a gente procurou explicar por que é que a produtividade variava. A gente foi no detalhe, forma separado de armação, separado de concretagem, dentro de forma, a forma de pilar, a forma de viga, a forma de laje, isso tudo virou um conhecimento que pode ser usado. A gente vai mostrar alguns exemplos de uso desse conhecimento. Aqui, por exemplo, lá para a forma de pilar, variava de 0,34 a mais de 1 homem-hora por metro quadrado. E esse pequeno ábaco aqui mostra coisas do projeto do produto que me fazem para uma obra ter uma expectativa de estar mais perto de 1 ou mais perto de 0,3. Então eu vou fazer pilar de seção, um monte de pilarzinho de seção pequena, o velho pilar a cada 4 metros, etc. Eu vou gastar muito mais homem-hora por metro quadrado de forma do que se eu fizer uma laje plana, com poucos pilares, sem vigas. Enfim, com números a gente consegue olhar para um projeto e dizer qual a minha expectativa de produtividade quanto a ele, né? Exemplos parecidos com esses, esse aqui é um trabalho com a Federação das Indústrias do Rio, que capitaneou um trabalho com um grupo de construtoras. A cada 3 ou 4 meses a gente estudava um serviço de construção, fazia um diagnóstico, entendia o que estava fazendo a produtividade variar, no caso das construtoras do Rio de Janeiro, e aí interagia com os vários outros, além das próprias construtoras, com os outros vários agentes da construção, para achar saídas que pudessem melhorar a produtividade do conjunto das empresas, além da lição individual de cada uma. Se eu não me engano, o outro ali é uma atuação individual com uma empresa, enfim. Olhando o projeto, né, eu já critiquei o projeto da esquerda e da direita. O da esquerda é o projeto de habitação popular que talvez ainda hoje seja o que mais se construiu em São Paulo. Era o velho H, né, que a CDHU em São Paulo fazia, né, na época só tinha quase o H. E o da direita já é um desenho mais moderno que a gente, numa experiência, trabalhou com uma empresa que chamava Citec, que era Cirela e Tecnium, quando eles entraram na construção da baixa renda. E aí a gente começou a olhar os projetos
entender, com base no conhecimento da produtividade, quantos homem-hora eu gastava por metro quadrado de construção. E aí começaram-se a desenhar, né, ou olharem-se os desenhos para ver o que era mais interessante. Na direita, gasta muito menos homem-hora por metro quadrado que na esquerda. Dentro dessa linha, também estava comentando hoje no almoço com o Alexandre, né? Tem uma empresa em São Paulo que se chama Tarjab, uma bela empresa, né? Não é enorme, mas é uma boa empresa de muitos anos, super bacana, super séria, enfim. Há anos a gente trabalha com eles em várias coisas. Começamos lá com olhar a produtividade na obra, entender a quantas andava a produtividade dele, os fatores, enfim. E aí 2 ações foram feitas. Uma delas, uma ação com relação ao orçamento. Isso aqui é a fase antes, essa é a fase depois. O antes, usava um indicador que era do velho TCPO, isso eles tinham mão de obra própria, no caso, né? Usava o indicador do TCPO para estimar o custo que ia ter a estrutura, no caso formas. E aí media o real, né? Eles, inclusive, tinham mão de obra própria, o real é a cor mais clara, o estimado é escuro. Então o orçamento não batia com o real. Perdiam dinheiro em relação ao que eles tinham orçado. Segundo ponto, chamamos projetistas e, simplificando, né, tem uma história no meio, mas hoje os projetistas de estrutura da Tarjab têm um manual de diretrizes do que o projeto tem que possuir e o que ele não pode ter. Ele não vai mudar o projeto. Para a linha de projeto, que é a melhor, tem vários indicadores com os quais a gente mede isso, tem vários indicadores que são de produtividade. E aí eu chego e falo, projetista Aldo, se você me trouxer um projeto, a gente tem até um farol, um semáforo, tem um indicador abaixo de tanto, acima de tanto, é vermelho, amarelo ou verde. Se você me trouxer um projeto que tem muitos amarelos e vermelhos, nem me traga, você vai voltar, né? Então, faça a tua lição de casa. Teve um momento no meio que eles traziam e a gente criticava. Aí não dava certo, diziam que onde estava, aí voltava, aí todo um retrabalho, isso atrapalhava. Hoje, né, Alexandre me trouxe quase tudo verde, sinto muito, né, vou te pedir para se esforçar um pouco mais, eu sei que você é um tremendo projetista, enfim, uma ideia, né, de como fazer. As 2 coisas juntas, olha o que fizeram. 0 de erro no orçamento, quase nada o erro, então o que orça está acontecendo, e um gasto de mão de obra 12% menor. Né? No projeto, nem cheguei na obra, já ganhei 12%. Né? Então, exemplos de ações para melhorar a produtividade. Discussões de produtividade a gente tem trazido para a fase de licitação de obra. Então, usa esses indicadores para definir plano de ataque, para definir sistema de transporte que entra no custo indireto, ainda no momento lá de licitação em que eu preciso fixar preços. Essa é a obra aquela das 3 torres, lá o parque que a gente estava comentando. Né? Plano de ataque. É óbvio, várias das coisas aqui são óbvias, mas eu não posso começar uma obra sem ter pensado muito como eu vou atacá-la. Na verdade, isso deveria ser feito antes do tal planejamento do andamento físico. Eu vejo muito pouco na discussão de planejamento de andamento físico essas grandes decisões anteriores sobre como eu vou fazer a minha obra andar. Aqui, exemplo nesse caso, o conjunto de casas, uma obra no Ceará, perto da praia, casas de alto padrão, enfim, distribuídas num grande terreno. Terreno grande, né? Tem sempre dificuldade de movimentação, é sempre um problema, não só pelas distâncias, como pelo terreno, né? Vocês conhecem mais do que eu o que é trabalhar em regiões desse tipo. E aí interações entre serviços. Eu não posso estar fazendo as minhas casas, tem um caminho para chegar o material, aí eu lembro que eu tenho que fazer a rede enterrada, né? E aí começa a desviar. Então aqui, também bem simplisticamente, quebramos em grupo as casas, primeiro grupo, o segundo, o terceiro, o quarto. A gente saiu preparando o terreno aqui para ter acesso para essas 4 fases. Em paralelo começou aqui a implementação de redes. A hora que terminou, eu voltei para o lado de lá para fazer as redes, já tinha terminado praticamente as casas. As últimas que sobraram são aquelas que atrapalhavam o acesso de material, coisas mínimas que têm uma influência extremamente grande na produtividade. Exemplo de edificação, prédios, né? A gente está bem acostumado com eles.
Essa é uma obra que deve estar começando ali na Vila Mariana, em São Paulo. 2 torres, duas. Aqui é uma rua de trânsito pesado, aqui 2 ruas pequenas, enfim, essa até com dificuldade de entrar caminhão. Tenho 2 ruas, 2 torres. Primeira ideia, que não é nova também, vou fazer as torres e deixo a periferia para depois. Em particular a periferia para depois, porque eu teria uma entrada e saída de caminhões ou vice-versa, que torna o fluxo ali dentro maravilhoso, tudo que eu queria. Quando a gente foi andando com o estudo da obra, percebeu que fazendo isso ia faltar lugar para guardar material num certo momento da obra. Aí a gente mudou o plano de ataque isso antes de começar a obra. Esse trabalho foi feito há 6, 8, 10 meses, não sei, né? E a obra está começando. Aí a gente falou, vamos quebrar em 2 a periferia, vou fazer primeiro este trecho, porque aí eu fico só com uma entrada de caminhão, mas eu entro, volto de ré e vou embora. Não tenho atraso, não tem que sair o caminhão da obra para entrar o outro, tão simples quanto isso. Quando eu terminar isso aqui, desescorei, eu vou e faço a outra parte e tinha uma coisa interessante, essa rua tem um caimento para lá, então o pé direito nessa região é alto, e aí eu tenho um lugar fácil de entrar caminhão dentro da obra. E aqui perto iam ficar os cremalheiras, e aqui iam ficar as minigruas, para aquele caminhão, depois o outro, pronto. Economizei em investimento, né, aquela coisa de postergar, gasto na obra, e ao mesmo tempo eu mantive a bom nível o fluxo todo com um plano de ataque. Vou acelerando, tenho muitos exemplos. Essa daqui é uma obra em Salvador, que eu continuo chamando Minha Casa, Minha Vida, paredes de concreto de muitos anos atrás, em que ainda se estava, né, tateando aí o sistema. A gente fazia um trabalho com a Bairro Novo, né, a Odebrecht era uma grande cliente nossa, e era um conjunto muito grande. Aí a gente começou a olhar e falar, escuta, com essa ideia de como fazer o ciclo de um dia em várias frentes, e até o momento que tinha um número de caminhões de concreto chegando, que a gente falou, não vai acontecer. Aí foram 2 ações, mudamos um pouco essa forma de abordagem, assim como implantou-se uma usina dentro da obra para que não faltasse, né, que a macrologística não prejudicasse o andamento da obra. Ciclo de um dia em parede de concreto, eu gastei 5 horas a mais, eu perdi o outro dia, né? Gastei porque aí eu não consigo desformar, etc. Então, também dentro da linha da macrologística. Essa é uma obra, aquela de novo das 3 torres. Macrologística para a gente é pensar o grande sistema de transportes para que não falte tempo para transportar material e pessoas, né? Como é que a gente faz isso? Absolutamente com dimensionamento. A gente conhece produtividade dos equipamentos e aí calcula quantas horas eu demando para fazer o transporte dos vários materiais e pessoas a cada momento da obra, porque eu tenho demandas e tipos de materiais diferentes, e aí a gente escolhe o conjunto de equipamentos, tem a posição, o tipo de equipamento, mas o número deles, fazendo um dimensionamento que depois a gente transforma em diretrizes a serem seguidas para que a obra use o elevador daquela maneira. Porque senão eu entrego para ela o elevador, aí ela gosta de um empreiteiro, né? O cara super, aí o operador dá preferência para um empreiteiro. Bom, faz acontecer, inclusive, o plano que a gente fez. Esse é o grande segredo de planejador, né? É você fazer acontecer aquilo que você programou, né? Claro, sem forçar a barra, até porque não dá, mas esse é um caminho importante. Esta aqui... Essa aqui é uma obra bacana também, né? Aquela obra de uso misto. Aqui, em termos de plano de ataque, teve uma grande pegada, né? 5 minutos, né? Estou com produtividade minha, tá ruim, né? Bom, rapidamente aqui o grande truque dessa obra foi, além de acelerar a torre, acelerar esse pedaço da periferia, porque num primeiro momento eu deixei a rampa de terra, tinha alguns subsolos, eu deixei a rampa de terra, deixei um pedaço plano da rampa de terra aqui, para que a grua alcançasse os caminhões na rampa de terra, e corri mais do que na torre, até com essa periferia, que a hora que eu a constituí, aí eu pude terminar essa obra escavada, né, de contenção, etc., e eu tinha um grande lugar para entrar com os meus caminhões, chegar até a ação da grua e ela funcionar.
Uma obra aqui em Brasília, a grande pedido inicial era de macrologística. Como é que eu vou pensar os equipamentos que eu vou pôr para descobrir se eu vou usar forma que eu preciso de grua para transportar ou se eu vou levar os painéis manualmente. Isso acabou virando uma discussão muito maior, né? Em que a gente discutiu se compra a forma para 25% ou 50% do pavimento, qual o número de dias de cada um desses ciclos, quanto custa a forma, né? E condições de pagamento de fornecedores para fazer a discussão, qual a produtividade da mão de obra, enfim. A macrologística beirou a discussão que hoje está fazendo a empresa escolher o sistema de formas. Uma obra em Fortaleza, aí eu estou falando de layout de canteiro. Tem um colégio aqui do outro lado da rua, eu não podia parar caminhão aqui, alto padrão, colégio, alto padrão, empreendimento que você quer vender, você não vai deixar insatisfeitos, né, os potenciais clientes, 3 torres também, já tinham colocado stand de venda no lugar que eu queria para tudo, na obra, claro, né, e tem que pôr, precisa vender a obra, aí teve até discussões aqui de postergar umas platibandas para fazer uma circulação aqui de veículos dentro da obra e os posicionamentos de cada uma das partes do canteiro. O canteiro é uma fábrica, né? Não dá para deixar para quem está lá na hora decidir. Obra em Santa Catarina, aí alvenaria estrutural com lajes pré-fabricadas. Aí o grande segredo é colocar os materiais, as lajes em particular, no lugar certo. Essa empresa faz um ciclo bem interessante, executa a alvenaria, sobe alguns pallets de materiais que vão ser usados depois já com a grua e depois fecha a tampa e continua a construção. Para isso dar um bom resultado, eu preciso ter desse projeto de canteiro extremamente bem resolvido. Áreas de vivência, né? Tem que projetar área de vivência, claro que tem, né? Enfim, só um exemplo aí, mas só uma parte. O canteiro significa toda a produção. O SINAP, então cada uma das... vários de vocês usam, outros talvez não, mas o SINAP é uma ótima referência, porque o SINAP ele mostra o que os fatores, pilar grande e pilar pequeno, espessura de contrapiso 2, 3, 4, 5 centímetros, tem um indicador diferente para cada uma dessas situações, ajuda a responder qual vai ser a produtividade do meu próximo serviço. Só construção de edifícios, não, né? Temos clientes, aqui a CTEP, é uma fornecedora, uma empresa que faz transmissão de energia, raciocínios muito parecidos. Uma empresa do Rio, conhecimento da produtividade, ajudou no orçamento e a gente integrou com o planejamento. Não dá para falar qual vai ser a produtividade, e aí eu chego, né? Chego para ela e pergunto, bom, qual vai ser o ciclo da estrutura e quantos homens você vai colocar? Se você definiu produtividade, ou você define equipe, ou define o tempo, porque a outra é uma decorrência matemática. Integramos o sistema para que tudo funcione adequadamente. Intervenções tecnológicas, né, do manual para as coisas mais industrializadas. Intervenção nas obras, é um caso em Recife. Ao longo de 3 meses a gente olhou algumas obras, viu quais eram os problemas, as eficiências de mão de obra, discutiu o que era possível ser feito com as empresas e ao longo desses 3 meses, na verdade aquilo mês 1 a da esquerda, mês 2,5 da direita, houve um ganho de 30% de mão de obra sem fazer nenhuma mudança tecnológica ou de produto. É aquele espaço importante que existe na produção. Uma empresa, outra ideia, essa é uma empresa São Luís do Maranhão, o orçamento já está com os indicadores adequados, faz-se a estimativa de quantos homem-hora eu preciso para fazer o serviço ao longo do tempo e a gente monitora quanto está gastando. Apareceu um vermelho lá, vamos correr lá para ver o que está acontecendo, para ver algo não seguiu o que estava programado e eu preciso melhorar para retomar o meu caminho. Pré-fabricação, tem a grande pré-fabricação, aqui a pequena, pode ser bastante importante. Gestão de consumo de materiais, tem um programa que a gente chama Gescomate, que foi o que eu falei que a gente atuou aqui em 1999, né? E agora voltou, né, à baila aí por conta dos preços de materiais. Nada mais é que avaliar continuamente o meu desempenho em termos de consumo, perda de materiais, e atuar para melhorar isso. Um exemplo, tem vários exemplos de melhoria. Isso aqui foi um programa, o de 99 levou uma estimativa para o Brasil de uma perda de 28% em massa.
Após o GESCOMAT, esse número foi a 15%. Falando de 13% do custo do material, 6 a 7% do custo da obra por ações de gestão na produtividade do uso do material. Equipamento, né, desde as coisas pequenas, mas não deixe de pensar em equipamentos desse tipo, né? Um manipuladorzinho desse, com uma lança grande que permite pegar do outro lado do caminhão, que tem movimentação, etc., pode fazer a diferença em vários casos no consumo de mão de obra. E obras grandes. Essa é uma obra da Petrobras, 44 milhões de metros cúbicos de movimento de terra, né? 44 milhões de metros cúbicos é um mundo, né? Quando me chamaram, falei, o que é 44 milhões? Eu falei, um quarteirão tem 10 mil metros quadrados. Três subsolos, 10 metros, 10 vezes 10 mil, 100 mil. É 44 milhões, né? Então, tudo aí era produtividade no uso do equipamento. E aí a gente usou a mesma ideia, inclusive dimensionar equipe de caminhões para nem sobrar, porque eu não queria a máquina parando. Se eu puser 1 milhão de caminhões para uma máquina, ela não vai parar, mas um monte de caminhão fica parado. E se eu puser um caminhão, ela fica parada. Então, a gente, com os indicadores de produtividade, consegue descobrir o ponto certo dos 100%. Nem mais, nem menos que eu perderia. Né? Esse é um trabalho com o SESI do Ceará, é um trabalho com o SESI e com o Sinduscom, lá do Ceará. A gente está estudando segurança do trabalho, percebendo o que investir na segurança do trabalho pode ter de reflexo em melhoria de produtividade. Tenho tempo para discutir, enfim, mas está saindo um modelo, em mais 3 meses, 4 meses, é um modelo que imagino vai estar disponibilizado, ele é do SESI, né? As construtoras têm participação e conhecem, mas a ideia de entender se eu gasto um pouco mais em segurança do trabalho, se isso é só gasto, ou se eu tenho o bônus também, não só o ônus. O que a gente está percebendo é que o bônus, nós falaríamos isso de uma maneira genérica, claro, está saindo com números que esse bônus vale a pena na maior parte das vezes. Microplanejamento é ir para o nível micro, para o nível do serviço. Então hoje a gente programa a produtividade, põe as pessoas para alcançar aquela produtividade e propõe a organização do trabalho, né? Eu estou olhando aqui, esse é um começo de obra, tem vários empreiteiros envolvidos, tem o de escavação, tem o de contenção, era perfil e pranchão, tem os tirantes, tem o executando a fundação. A gente organiza o trabalho, compartilha com eles a organização e os faz seguir aquela organização que leva à boa produtividade que a gente usou para pensar o serviço. Estrutura de concreto, a gente põe o nome dos operários que eles estão fazendo a cada uma das horas do ciclo total em cima dos indicadores de produtividade. Lembra que eu falei, produtividade do pilar, produtividade da viga, da forma e tal? Isso ajuda a fazer essa programação no nível micro e conseguir os bons resultados. Apoio de tecnologia é fundamental, né, para dados principalmente. A tecnologia para mim é um fornecedor de dados, né, para eu poder ter os números da produtividade para fazer a gestão. Aquela negociação, custo do material, tem sempre, né, chegar o Maír, me cobra um pouco menos esse metro quadrado aí, né, esse é um caminho. A outra é, o Maír, o que eu posso fazer na obra que melhore o teu serviço e com isso você gaste menos e eu possa ficar com uma parte desse ganho. Várias experiências, por exemplo, com concretagem, né? Concretagem, qual é o custo de uma concreteira, além do concreto? É caminhão, né, sendo usado ao longo do tempo. Pô, será que com bomba parada na obra, se eu prometer para você, olha, eu vou ser muito rápido, você não vai me cobrar menos? Eu diria sim, se eu fosse o concreteiro. Então, achar essas oportunidades de produtividade. Sistemas construtivos, uma história para cada um, isso aqui é Encol, né? Ele trabalhou no desenvolvimento do processo construtivo da Encol. E várias outras coisas. Hoje a gente está, voltando, eu pus acho que muitos exemplos, é um sistema super importante, parede de concreto, a gente mudou toda a ideia das telas em alguns empreendimentos, de fazer painéis de tela, enfim, minimizou o consumo de tela, né? Então produtividade do material, minimizou o homem-hora por metro quadrado, desenvolvimento. Gafisa, um processo da Gafisa de paredes de concreto externas, só o núcleo, intermediariamente, é tudo drywall, não tem viga, etc. A gente participou do processo de desenvolvimento ao longo de 3 anos,
todos os detalhes que levassem à melhor produtividade. Esse é um trabalho com a ArcelorMittal atual. Naquele trabalho do Sinduscon, a gente percebeu que 80% do tempo do armador na obra é pré-montando gaiola. Poxa vida, será que não dá para explorar isso, né? E aí a Arcelor investiu ainda mais na ideia lá da gaiola já pronta, que eles chamam de APS, armadura pré-soldada. A gente está finalizando aí um grande ciclo para estudar isso para blocos, estacas e blocos. E o grande segredo que a gente percebeu é que eu preciso microprogramar o trabalho. Entregou lá um monte de gaiola na obra, vai ser um desastre, né? Então, esta obra que está acontecendo agora em São José dos Campos, a gente fez toda uma programação de sequência e acertou isso com o construtor e com o fornecedor da ArcelorMittal. Os caminhões vão chegar de acordo com a necessidade, de acordo com a microprogramação, e os ganhos têm se mostrado de 1 mês na obra média para essa primeira fase da obra, né? 1 mês logo de cara, né? Para fechar e fechando, né? Falei de um monte de exemplos, desculpem a correria novamente, e eu sempre me coloco, eu pessoalmente, no lado do construtor. Você vê, eu fui professor, né? Sou professor lá da USP, enfim, já tive construtora. A minha carapuça principal é a de construtor. Agora tem os vários agentes que eu citei, projetista, fornecedor, o incorporador, vou até colocar ainda fora o construtor, né? Os agentes financeiros, a legislação, que às vezes atrapalha, enfim. Então tem várias coisas que podem ser trabalhadas para melhorar a tal produtividade, né? De nós, né? Executores de obras, enfim. Tem um caminho individual, cada um deve e pode, né, fazer sozinho muita coisa, não usem como desculpa não fazer, porque eu não tive apoio, mas agora uma integração disso tudo pode ser bastante produtiva. E aí eu acho que o Sinduscon, esse Sinduscon com 70 anos tão bacana, eu sei que essa é uma expectativa até dessa própria reunião, né, não preciso eu falar, né, dar essa recomendação, né, claro que é a de vocês, mas pode ser o grande centro para integrar, né, dar força para cada um dos consultores, grandes ou pequenos, no sentido de conseguir a colaboração de todos esses agentes para chegar às melhores metas de produtividade. Uma frase para fechar, né? Melhorar a produtividade, vários caminhos viáveis, tentei exemplificar algumas ideias em várias áreas diferentes. Demanda ousadia e esforço, é fácil? Não é, né? Mas fácil, a gente não estava há muitos anos discutindo melhorar a produtividade na construção. É muito difícil, é uma indústria muito complexa, né? Cada dia é um dia, etc, etc. Mas é viável, né? Precisa de ousadia, precisa de esforço, é uma atuação para gestor, né? O operário tem que contribuir, claro, né? Mas o grande indutor somos nós, somos os gestores, projetistas, construtores, enfim. Vale a pena, então toda a experiência mostra que o esforço tem, né, o bônus que compensa em muito o esforço. O trabalho individual é cabível, mas a união dos vários agentes pode ajudar isso mais, e aí que eu coloco, né, o desafio aí, né, já vem sendo vivenciado, mas a continuação desse trabalho do Sinduscon em unir as pessoas para suas várias metas. Uma delas, tenho certeza que deve ser a produtividade, até porque ela é estruturante para todas as outras discussões super bem colocadas que já foram feitas hoje e em outras reuniões aqui do Sinduscon. Agradeço a atenção de vocês e paro por aqui, vou ficar à disposição das perguntas e vou comentar, né, eu estou com um problema na família de saúde, então eu vou responder as perguntas, eu atrapalhei o evento e eu vou ter que sair em seguida isso para o aeroporto, né, enfim, mas fico depois à disposição para responder perguntas que eventualmente existam depois e para eventualmente alguma interação complementar com o Sinduscon para esclarecer pontos que eu não pude passar aqui com mais detalhes. Obrigado. Obrigado, professor Ubiraci. Bom, o tempo agora é para perguntas e respostas, então quem quiser colocar alguma pergunta,
levanta a mão e alguém vai levar um microfone aí para vocês colocarem a pergunta. Muito bem, doutora Arlene aqui na frente. Boa tarde a todos, boa tarde Galindo, boa tarde professor. Eu acredito que esse é um tema de extrema valia em função de que a gente sabe que o Brasil tem muito a crescer com relação à produtividade em todas as áreas. Eu estava aqui pensando nas nossas indústrias, construção civil não deixa de ser uma indústria, a gente trabalha com tintas, então claro que tem N processos. Professor, tem algum trabalho que vocês têm feito, porque a gente acredita que o seu conhecimento é muito grande, devo perceber, para que, ou através do próprio Sinduscom, ou através do Senai, cursos que pudessem ser trazidos para a Bahia mediante tanta sua experiência, para que a gente pudesse... A gente percebe que uma hora o conteúdo é muito superficial, porque não dá para adentrar, né, em todas as tecnologias, mas eu acredito que é algo a ser pensado, porque quem tem aí uma enciclopédia ambulante tem que colocar, né, à disposição esse conteúdo. Então eu queria ouvir o que é possível fazer com relação ao seu conhecimento, toda a sua empresa e ao mercado baiano na questão conhecimento. Agradeço suas palavras, né? Enciclopédia, eu sempre fico com medo, esses cabelos brancos aqui, né? Mas, estou brincando. Mas eu acho que sim, eu acho que disseminar esse conhecimento é super importante, né? Eu fui ao longo de... eu virei professor da Poli, lá da Engenharia Civil, no ano em que eu me formei. Foi até uma surpresa para mim, fui convidado, mas em 84 eu estava na universidade, né? Então, lá dentro da própria escola, isso demorou, né? Porque era um trabalho de convencimento de que engenharia civil não era só projetar estrutura, né? Mas hoje a gente tem disciplinas de graduação ligadas à produtividade, enfim, muito mais disciplinas ligadas à gestão da produção. A gente tem ministrado cursos na especialização para profissionais em São Paulo. Aqui em Salvador, a gente já teve algumas experiências na Federal da Bahia. Não acontece isso há uns 5 anos, vou chutar, com a pandemia eu já não sei mais, né? Mas eu acho que sim, é possível criar... Hoje tem todas essas discussões online, né? Acho que podem ser cursos para que o assunto seja mais bem entendido, podem ser dinâmicas de grupo. Eu acho que tem sempre um lado interessante, que é o lado de fazer coisas acontecerem nas empresas. A gente tem uma experiência muito boa, alguns slides mostraram coisas desse tipo, e a gente reuniu algumas empresas e, ao mesmo tempo em que você as forma para o assunto, você as faz aplicar e usar o conhecimento. Isso, em termos didáticos, que sai da tarefa de aprender e fazer a prova, né, para ir lá e estar usando e virar parte do seu dia a dia. Então, acho que sim, existem alguns caminhos. Tem um dos livros meus que é sobre produtividade, ele é bem conceitual, enfim, mas simples. Nenhum dos meus livros é a marca da complexidade, a gente foge sempre que pode dela, né? Mas tem lá um direcionamento que pode ser usado. Muito bem. Bom, alguém... Acho que o doutor Geraldo ali quer fazer uma pergunta. Professor, bela apresentação que estamos assistindo aqui. A pergunta diz respeito a uma questão técnica. No passado, tipo 20, 30 anos atrás, nós assistimos aqui em Salvador diversos experimentos com alternativas construtivas. Uma empresa chamada, na época, Soares Leone, hoje sucedida pela Sertenge, implantou aqui num dos bairros aqui do Imbuí um parque habitacional onde eles usaram um sistema chamado Lift Slab. As lajes eram concretadas todas no térreo, né, uma sobre as outras, com custo de forma bastante econômico, e essas lajes eram então levantadas uma a uma até a cota final do prédio, então concretados no segundo momento os pilares. Assistimos aqui também, por exemplo, uma empresa chamada Poli,
que adotou um sistema construtivo, se não me engano, desenvolvido pela Ultinor, que eram formas metálicas onde ele concretava toda a periferia do prédio, as paredes da periferia do prédio em concreto, e ia batendo as lajes sucessivamente. Eu entendo que esses processos construtivos, essas alternativas construtivas, que agora, por exemplo, a gente já tem tido uma maior intercorrência de construções metálicas. Assistimos agora recentemente à construção de um hospital aqui em Salvador, da rede Mater Dei, utilizando a alternativa construtiva com estruturas metálicas, né? Que andou também numa rapidez muito grande. Todas elas visam fugir um pouco essa questão da variação da eficiência, do rendimento da mão de obra. Como o senhor demonstrou bem, que num tipo de construção padrão, o senhor tinha produtividades variando de 6 a 18 metros quadrados ou metro cúbico, não me lembro qual foi o exemplo, por homem-hora. Então, o senhor teria uma sugestão de alternativas construtivas que têm sido mais experimentadas em São Paulo, no mercado imobiliário, que tem trazido uma maior economicidade em termos de solução estrutural por metro quadrado de edificação? Geraldo, deixa eu começar. Eu talvez tenha dado uma impressão errada ao mostrar aquele 6 a 19, né? Eu falei que era para andar tipo, só para a gente não complicar, porque tem construções que você gasta 100 homem-hora por metro cúbico para fazer um pedacinho de concreto, né? Enfim. Então, eram os pavimentos repetitivos. Agora, cada um deles tinha um projeto estrutural completamente diferente do outro. Arquitetônico, alguns eram parecidos, mas tinham várias soluções diferentes. E eu diria o seguinte: quando a obra dos 19, nós convidamos, né, as consultoras, o trabalho era do Sinduscom e da Produtime, e tinha a parceria da Arcelor, da Engemix e da Supermix. E aí a gente escolheu, as consultoras convidou os construtores do Sinduscom, e a gente ia fazer uma primeira visita à obra para entender se tinha condição, etc. Essa obra do 19, eu fui a essa obra, olhei a obra, já conheci um pouco o projeto, conheci um pouco melhor, vi o processo construtivo, e aí eu fui para o escritório. Eu estava com o gestor geral da obra. Eu falei, quero falar também com o dono da empresa, porque eu não sabia que ia ser 19, mas eu tinha certeza que era um número, o 9 era a mediana, que era acima de 12, de 14, e até eu chamei para dizer, olha a preocupação que eu tive, eu falei, vê se você quer mesmo entrar nesse programa, porque nós não vamos dizer qual é a empresa, nunca dissemos, nenhuma delas, enfim, mas, de certa maneira, você vai estar exposto, e nós vamos medir uma produtividade que em homem-hora por metro cúbico é muito ruim. E vou dizer, ele era um dos que pagava R$600 por metro cúbico. Falei, você vai dar munição para o teu empreiteiro vir chorar que ele quer ganhar 3 vezes o que você está pagando. Ele foi ele falou, não, hoje eu estou interessado no desenvolvimento, na construção, vamos fazer. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, a gente, mesmo num processo convencional, todas as boas empresas, formas bacanas, armadura, etc., né, concretagem, os equipamentos, mesmo nesse que eu vou chamar de convencional, a gente tem esse mundo de variação, mas ele é perceptível. Então, dá para eu falar, vou continuar construindo uma estrutura, um pilar, viga e laje, mas o meu projeto, se eu quero gastar menos homem-hora por metro cúbico, porque o meu empreendimento não tem verba para eu poder gastar mais, eu vou ter que limitar essa criatividade da arquitetura e da estrutura. Isso vale para os outros sistemas construtivos também, né? Podíamos discutir bastante a fundo e olhando alguns casos particulares, mas a minha experiência é que tem alguns desses sistemas construtivos que, bem utilizados, podem ser muito interessantes e talvez mais interessantes para algumas situações e nem tanto para outras. Vivi uma experiência com 2 empresas diferentes, 2 das grandes do mercado, não vou entrar
nomes também, mas duas dessas maiores, em que a gente tinha uma discussão se a ideia era ir para parede de concreto moldado em loco ou para alvenaria estrutural, né? Nas duas construtoras, os resultados foram diferentes. Numa delas, a melhor opção era a alvenaria estrutural e na outra era a parede de concreto. Então, sem querer complicar, né, eu acho que tem vários sistemas bons, tem várias tranqueiras, né? Tem coisas que você bate o olho, né? Todas têm que ter desempenho fundamental, né? Todas têm que estar bem dimensionadas, etc., né? Mas eu acho que... E tem que ser bem desenvolvido o processo. O processo lá da Gafisa. Eles ficaram 3 obras monitorando para virar um processo mais... que ele vai deixar correr mais solto, né? Não sei se eu respondi. A propósito dessa pergunta, professor, eu vou só refinar um pouco a pergunta e também considerando o seu comentário, né? Quer dizer, admito uma edifício de 10 pavimentos, onde a arquitetura foi bastante razoável e você vai fazer 10 prédios daquilo. Então, você não pode errar no modelo que vai escolher de estrutura, de forma de construção do edifício. Quer dizer, e eu vi que você mostrou várias alternativas. Você mostrou parede de concreto externa com divisões internas de gesso, drywall, por exemplo. Eu vi estrutura toda de bloco estrutural, alvenaria estrutural. Vi estrutura convencional. Então, num projeto como esse que eu falei, que é bastante razoável do ponto de vista de arquitetura, 10 pavimentos, não é uma grande laje, 4 apartamentos por andar, mas você vai repetir 10, 12 vezes essa torre. Aonde é que é mais provável você ter uma melhor produtividade? Porque, no final das contas, eu acho que é isso que o Geraldo está querendo saber. É num projeto mais de estrutura convencional, ou é mais num de, por exemplo, externas em concreto e internas em drywall, ou é numa alvenaria estrutural, ou o quê? A gente teve uma palestra outro dia aqui com toda a estrutura toda pré-moldada, pré-fabricada, né, para edifícios até X andares. Então, e estamos construindo muito hoje também com paredes executadas em loco, né, de concreto, o edifício inteiro, quer dizer, a planta baixa toda do edifício. Né? Onde é que você acha que pode estar melhor, provavelmente estaria a melhor produtividade? Olha, de novo, difícil responder genericamente, né? Eu acho que a gente precisaria fazer análises. Entram aspectos do seguinte tipo. Eu ainda voltava a fazer de estrutura convencional de concreto armado, né? E aí eu tenho uma discussão. Pilar a cada 4 metros, que eu estava brincando ali, ou laje plana, né? E aí eu vou dizer, em São Paulo, agora a coisa está mudando. Mas em São Paulo, durante muitos anos, a gente batia o tempo inteiro. Eu queria laje plana, o tempo inteiro. Laje plana, laje plana, laje plana. É que eu queria laje plana. Eu achava que tinha uma série de vantagens. Uma grande, custo, né? Custo expresso, né? A gente usa uma rede para analisar que é real por metro quadrado, é real de mão de obra, de materiais, né, por metro quadrado, e aí eu faço real de mão de obra por metro quadrado, é real de mão de obra por homem-hora vezes homem-hora por metro quadrado. O homem-hora por metro quadrado é o que a gente estava discutindo. O real por homem-hora, veja o que acontecia em São Paulo. Nós tínhamos, todo mundo, e concordavam comigo que ia gastar menos homem-hora por metro quadrado. Só que São Paulo, ainda hoje, contrata estrutura por metro cúbico. E os empreiteiros todos têm aquele mesmo valor que eu falei. Se você der um projeto com laje plana, que gasta mais concreto, né, gasta menos forma e tem melhor produtividade, mas gasta mais concreto, vai custar mais caro a mão de obra, porque o meu empreiteiro cobra R$600 por metro cúbico. Então tem desde coisas técnicas até coisas de gestão desse tipo, que aí você precisa regionalizar, contextualizar para fazer uma escolha, né? Um projeto único, essa eu já vou responder, não tem. Esse único projeto, infelizmente, não tem. Tem muitas variáveis, né? Se tivesse um projeto tão bom, no Brasil e em outros lugares, ele já teria dominado o mercado. Talvez tenha os melhores projetos para um certo momento, né? Não querendo agora falar mal, só falei bem, né? Falei um monte de parede de concreto, mas teve um baque num certo momento a parede de concreto, porque o concreto e o aço subiram muito. Isso agora, né?
Todo mundo mudando 100%, de repente falou, opa, espera um pouquinho, deixa eu pensar um pouco mais. Continuava o mesmo processo, com a mesma produtividade, tão bom quanto antes, mas essas coisas sazonais e regionais, além do projeto, do teu jeito de trabalhar, são importantes nessa definição. Acredito que possam existir 3 soluções boas para as obras aqui, aumenta um pouco o número de pavimentos, eu mudo até um certo número de pavimentos, a minha reutilização de formas é baixa, né? Então a forma, que é um item caro, encarece o metro quadrado e assim por diante. Tudo bem? Bom, eu vou precisar encerrar agora, porque a gente precisa ir para o próximo painel e também porque o professor Biraci precisa ir para o aeroporto para cumprir o horário dele. Então, vou deixar com você a última palavra de encerramento desse painel aqui agora. Bom, agradecê-lo aqui, né, pela sua gentileza aqui na condução aqui dos trabalhos e no atendimento até esse meu pleito, né? Agradecer, né, ao Sinduscom, na figura do Alexandre, pelo convite, né, e estendo a todos os outros membros o convite de estar aqui. Muito bom, a gente sempre, imagino, ensine, né, um pouco e aprende também bastante nessas discussões. Estou triste, infelizmente, de não continuar, né, ao longo do evento e hoje, amanhã aqui com vocês. Tenho certeza que não faltarão ocasiões. Fico à disposição depois para outras perguntas, vocês podem me encaminhar, eu respondo por e-mail, enfim. E muita força para vocês, toda a capacidade que vocês têm, muito esforço, atuem na produtividade, né, individualmente, em conjunto, em ações isoladas, quanto mais estruturadas, melhor. E eu diria, tenho certeza que o resultado vai compensar o esforço de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Biraci, aqui conosco.